E aí, galera, tô de volta aqui para analisar uma partida de um evento bem importante que está acontecendo agora, que é o Campeonato Mundial Feminino. Me mandaram uma mensagem na minha fanpage do Facebook, que tá aí embaixo, vocês podem ver, GM Cricor é a página, é igual ao YouTube, é fácil de lembrar. Me mandaram uma mensagem sugerindo que eu analisasse essas partidas do Mundial Feminino, que é um evento que está na final já. Hoje foi jogado, inclusive, a quarta partida da final. Então, como é que é o formato desse Mundial Feminino? É bem diferente do Mundial Absoluto, né, que foi entre o Carequinho e o Carlsen. É o formato de Copa do Mundo, né, igual a Copa do Mundo Absoluto. Então, o sistema de eliminatória, mata-mata. Então, jogaram 64 jogadoras. Já faz algumas semanas que elas estão jogando. Elas estão jogando no Irã, em Teherã, na capital do Irã. Né, foi até um evento, uma situação que chegou a dar bastante polêmica. E agora a gente está na final. Então, na final a gente tem de um lado a chinesa Tan Zhongyi, que o principal feito que ela conseguiu nesse torneio até agora foi eliminar a favorita de rating, que é a Zhu Wenjun, que é outra chinesa também. Né? Não esquecendo que a Hu Yifan, que é a jogadora mais forte da atualidade, ela não participou do torneio. Ela chegou a se declarar já faz acho que foi ano passado, dizendo que ela não concordava com o ciclo que a FIDE, que a Federação Mundial tinha imposto, então ela não queria participar mais do ciclo enquanto fosse assim. Então por isso que ela não participou, né? Mas além disso tem muitas jogadoras muito fortes competindo também. Então a Tan Zhongyi conseguiu eliminar a favorita de rating, que é a Zhu Wenjun, que tinha acabado de conseguir um resultado muito, muito bom no torneio de Gibraltar, né? Que é um dos abertos mais fortes do mundo, né? Do outro lado a gente tem a Anna Muzychuk, ucraniana, né? Representou a Eslovênia por muito tempo. Inclusive a irmã dela foi campeã também mundial nesse formato, acho que faz 2 ou 4 anos, não lembro. A Maria Muzychuk, também uma jogadora bem de ponta. É interessante ver que a chinesa ela tem o título de WGM, apesar dela ter 2.500 de rating. Então ela provavelmente não tem as normas de GM ainda. E a Anna Muzychuk já é GM faz tempo. Ela sempre foi uma das jogadoras, ela tem sido uma das jogadoras, umas principais jogadoras dos últimos anos, né, da elite do xadrez feminino. E na semifinal, a chinesa eliminou a indiana Harika Dronavali, que até cheguei a comentar no Facebook o vídeo, que foi bem emocionante, né? Chegar aí para o Armagedon, né? Que seria tipo a morte súbita, depois que o placar foi empatado por muitas partidas. E do outro lado a Muzychuk passou bastante aperto contra a Kosteniuk, mas ganhou de 2-0, que foi um placar aparentemente tranquilo, mas a primeira partida ela ficou mal, acabou ganhando. E a segunda ela aproveitou o embalo e conseguiu outra vitória também. Então a gente tem a final, que são 4 partidas. Então assim, as 4 partidas já foram jogadas, inclusive, mas o match ainda não está decidido. Eu separei 2 partidas, que eu vou analisar, uma nesse vídeo e uma em outro vídeo, que foram as que eu achei mais interessantes até agora nesse match. Então vamos lá. Essa partida de brancas, a gente tem a jogadora chinesa, Tan Zhongyi. Ela começou com D4. D5. É interessante ver, já que ela tem visualmente um estilo bem mais posicional que a Muzychuk, que é uma jogadora aparentemente mais de ataque. Então D4, D5, C4, gambito da dama super clássico, né? E as pretas jogaram C6, que acho que é o lance mais jogado aqui, mantendo o centro. Cavalo F3, cavalo F6 e cavalo C3. O cavalo C3 tem umas implicações interessantes. O cavalo C3 permite que as pretas joguem a defesa eslava, que é o D por C4, né? Ganhando peão temporariamente. Caso as brancas tentem recuperar com E3, geralmente as pretas jogam B5, tentando defender o peão, e as brancas têm que tentar de alguma maneira reagir com esse sacrifício, contra esse sacrifício de peão, né? Esse peão a menos que as brancas têm, né? Criar alguma coisa. Então a 4 é um lance bem natural, ameaçou o peão, né? Naturalmente a 6 não pode, porque eu troco, e agora eu utilizo essa cravada aqui, né? Então a torre de A1 ela começa a jogar sem fazer um lance, sem ter que fazer qualquer lance, né? Que é uma coisa legal, né? Você colocar uma peça em jogo sem precisar desenvolver ela. E as brancas pretas estariam muito mal aqui, porque vai cair o peão do C4 depois, né? Também. Então depois de A4, as pretas têm que jogar B4. E aí cavalo A2, atacando o peão de B4, C4, e as brancas recuperam o peão do C4. Segue E6, bispo C4 e é uma posição equilibrada, né? As brancas parece que tem algumas fraquezas na ala da dama. Por outro lado, o cavalinho A2 é um pouco passivo.
E as pretas preparam jogar um C5 mais pra frente de uma maneira ideal pra conseguir trocar esse peão de C pelo de D, né, e buscar uma posição mais ou menos equilibrada. Essa é uma das variantes possíveis dentro da eslava, com D pro C4. Tem as outras variantes mais confusas com E4 também, e aí B5 e etc. Mas o lance mais normal aqui é A4, justamente evitando B5. Né? E no próximo lance as brancas tentam jogar ou cavaleiro 5 para recuperar o peão, ou mesmo E3. Né? Seria outra posição. Mas na partida a Muzychuk jogou E6. Tá, vamos só lembrar, na verdade eu me antecipei um pouco. Essa aqui é a segunda partida do match, a primeira foi empatada, foi um empate mais ou menos tranquilo, eu achei. Então essa é a segunda partida que eu achei que foi bem interessante. Ela jogou E6, e aqui as brancas têm várias opções, né? Bispo G5, E3 principalmente, são as opções principais. Tem G3 também, que é um lance possível. Mas essas três opções acho que são as principais. E ela jogou um lance bem interessante, a jogadora chinesa. Ela jogou dama D3, que é um jeito diferente, bem flexível de defender o peão de C4. Porque ela não define que o peão em E3, quer dizer que o bispo de C1 pode sair eventualmente. E dependendo, eu posso até tentar jogar E4 de uma vez. Né? Tem até dama B3 aqui também é possível. Então esse tipo de lance é interessante. É um lance bem original, né? Porque desenvolver a dama tão cedo assim parece suspeito, mas tem alguns motivos, umas justificativas para isso. E agora, não sei bem como é que é a teoria dessa variante, né? Como vocês sabem, eu geralmente não costumo usar o computador para passar essas partidas, então vou dar a minha opinião mesmo, né? Para dizer o que eu pensaria, né? Claro que eu vi a partida antes com alguma calma, mas não coloquei nenhuma análise de computador. Então, dama D3, o lance que ela fez parece bem natural para mim, que é D pro C4, tentando de alguma maneira aproveitar essa saidinha rápida da dama para D3. Né? Agora eu vou ter que capturar de dama e aí B5. B5 é um lance que enfraquece, mas aproveitando para ganhar um tempo na dama. Então é um lance que para mim parece bem normal também. Jogou dama D3, talvez dama B3 também fosse possível. E agora A6 foi jogado. E parece, para quem, assim, às vezes alguém que estudou um livro bem básico de, vamos dizer, desenvolvimento, né, princípios básicos do xadrez, tem muita partida que eu até comento bastante isso, que parece que as pretas estão jogando muito mal, né? Porque só fez lance de peão quase, né? Quer dizer, não desenvolveu o bispo, não quer rocar, não quer fazer nada, tá todas as peças na primeira fila ainda. Só que o A6 tem uma ideia bem clara, né? Que é jogar C5 e trocar esse peão de C pelo de D, né? Tentar eliminar esse peão forte e depois o bispo vai para B7, né? Que é uma diagonal perfeita pro bispo, né? Principalmente porque ele tá fechado do outro lado. Então o bispo, nessas posições, ele costuma ir para B7. Então A6 é um lance bem concreto. Ele já quer jogar C5 bem rápido, né? Claro que bispo E7 deve ser um lance possível, tem cara de ser um pouco passivo, né? Vamos dizer que as brancas joguem, não sei, posso tirar o bispo, posso jogar E4 mesmo. Vamos dizer que eu joguei E4 e bispo E2, né? Talvez bispo G5 é interessante para trazer a torre rápido para C1 ou para D1, mas as pretas têm que tentar viabilizar um C5. Então, assim, um desenvolvimento é interessante rocar, desenvolver rápido, claro, isso é muito importante, mas tem que ter sempre conectado com um plano. Então, aqui, muitas posições, essas de peão-dama principalmente, existem situações assim, que você acelera alguns planos posicionais na ala da dama em troca do roque. Né? Claro que a posição tem um caráter mais fechado, então não tem nenhum problema sério contra o rei preto agora. Né? Mas é um lance um pouco original já, para quem nunca viu esse tipo de variante. E as brancas jogaram E4 aqui. Eu realmente não sei como que é a teoria aqui. Não conheço, não jogo isso de brancas nem de pretas. Mas a princípio parece que as duas jogadoras estão jogando bem lógico. E aí foi jogado C5. Imagino que outro lance de tipo desenvolvimento era parecido, né? Bispo G5, eu jogo C5 do mesmo jeito. E não sei. Talvez aí D5? Não, mas acho que eu como daí. Não sei. Tô ouvindo. Não sei. Confusa a posição aqui. Mas acho que C5 tá bom. Pra tentar trocar em D4 e bispo B7 rápido. E depois bispo E7 e roque, né? Mas assim, incomodar esse peão de D4 é uma missão que as pretas costumam fazer com bastante frequência. É um tipo de plano bom. Mas bom, foi jogar D4 e aí C5.
né? Caso as brancas joguem D5, evitando, né, que o peão seja trocado eventualmente, não sei. Provavelmente as pretas podem pensar em... Tem um C4 aqui também, que incomoda um pouco a dama, que deve ser jogável. E dependendo por onde a dama for, né, se eu tiver que manter o contato com o peão de D5, sinto que bispo B4 é uma cara muito boa, né? Porque eu desenvolver mais uma peça, né? O branco não está desenvolvido. E D por E6 o branco está ficando pior claramente, né? Eu troco as damas, depois desenvolvo o bispo. E o rei vai ficar no centro em D1, né? A posição não está tão fechada assim, mesmo que não tenha damas. Então talvez C4, não sei. E mesmo E por D5, é que talvez eu tenha que cuidar com E5. Que aí eu faço meu cavalo sair da casa ideal de F6. Mas uma posição dessa, bispo D6 costuma ser bem tranquila para as pretas, né? O peão isolado, bloqueado, então ele não vai ser muito problemático, parece. E eu jogo roque, torre E8, cavalo BD7, ou até bispo G4 mesmo. É temático isso, bloquear em D6. Ainda mais com essa maioria das pretas móvel, né? Posso jogar um C4, né? O B4 parece meio feio, que enfraquece, né? Tanto que me faz até pensar se eu posso jogar A4 aqui, mas talvez eu esteja abusando um pouco da falta de desenvolvimento. Mas então, C5 foi jogado D por C5. E aqui a posição, a princípio, parece que as pretas conseguiram resolver os problemas de abertura, né? Porque jogou bispo C5, né? Trocar as damas não mudava muito. Eu sei que manteria o roque, mas dá um desenvolvimento do bispo também, né? E provavelmente agora E5 seja bom. Porque se as pretas conseguirem jogar bispo B7, cavalo D7, torre C8, que até é um setup de peças, né? Uma colocação de peças que eu cheguei até a comentar, eu acho, no match do Karjakin com Carlsen, uma posição parecida. Se as pretas conseguirem desenvolver em paz, acho que elas estão bem. Então E5 acho que é um lance interessante aqui. No caso de cavalo G4, porque cavalo D5 eu posso trocar e isolar o peão. E sinto que as brancas têm uma vantagem. Talvez boa vantagem, né? Porque eu jogo um torre C1 rápido. Começa a explorar a coluna C, que tá bem vulnerável. E o peão de D5 um dia pode ser problema também. Mas aí esse cavalo G4, provavelmente cavalo E4, usando essa casa, né? Essa casa atrás do peão costuma ser muito boa. E eu ganho tempo no bispo, e se o bispo sai, nem sei pra onde, H3, né? Chutando um lance assim, já dá pra ver que as pretas estão com sérios problemas, né? O cavalo vai ter que ir pra H6, já não tá legal. Então, provavelmente, trocar as damas em D3 também não alivia muito, né? Jogou bispo C5 mesmo, trocou em D8, rei D8 e bispo D3. E tem umas ideias de jogar E5 de novo e colocar uma peça em E4. Podia ter feito isso direto, né? O problema é que se faz direto, provavelmente cavalo G4 e quando cavalo E4, talvez cheque, uma coisa assim. E tem alguns problemas de, sei lá, desenvolvimento aqui, né? Porque se bispo D2 eu troco, eu não quero voltar ao cavalo de G4 que tá bem. Se eu jogar esse, acho que as pretas... Ah, não, tá caindo o peão de G5, não dá, né? Ah, não. Então aqui deu errado pras brancas, né? Porque esse eu vou jogar qualquer lance aqui, né? Bispo B7, rei E7, torre D8, até cavalo C6 pode ser pra atacar em E5. Então E5 seria prematuro, então ela joga bispo D3. E aqui, à primeira vista, eu achei que o preto tava super tranquilo. Mas aí bispo B7 foi jogado. Tem que ser o lance, né? Colocar o bispo na principal diagonal. E só que ela jogou E5 agora, que eu achei muito bom. E eu comecei a ter dúvidas aqui onde é que o preto errou, pra ser sincero. Porque jogou bem lógico a abertura, a Muzichuk. Jogou D pro C4, que é bem natural nessas posições. Depois jogou A6 e C5. Difícil sugerir uma melhora assim, porque agora a gente vai sentir que as pretas vão começar a ter uns problemas. O que realmente, à primeira vista, não era esperado. Cavalo D5 era uma possibilidade que ela não jogou. Isso talvez fosse a melhor opção que ela teve até agora. Eu, naturalmente, vou jogar cavalo E4 para incomodar o bispo. E aí, se eu jogar bispo B4, cheque, rei E2, como foi na partida, mais ou menos. E depois eu vou jogar um torre D1, bispo G5, torre AC1 rápido. Eu tenho umas entradas na ala da dama, né? Talvez cavalo D7. Mas se bem que aí o cheque, não sei se foi inútil, pra ser sincero, né? O rei tá bem em E2, então talvez bispo E7 direto, sem muita análise. E depois cavalo D7, torre C8, né? Cavalo D7 é importante pra controlar
essa entrada em C5, né? Que pode rolar um torre C1, cavalo C5 rápido. E talvez essa posição seja sólida para as pretas. Não, certamente é sólida, né? Vamos ver bispo D2, cavalo D7, rei E2. Ainda tem uns probleminhas colocar a torre de H8 em jogo, né? Vocês podem reparar. Porque, na verdade, E7 é a casa do rei, né? Nessas posições. E rei C7 eu tô levando um cheque aqui. É engraçado, né? Porque se você falar, ativei minha torre de H8. Só que agora eu esqueci da outra, né? Em A8. Então, a não ser que as pretas tenham algum ataque direto no peão de E5, eu acho que as brancas estão um pouco melhores aqui. Talvez um cavalo B4 rápido. Uma coisa assim, aproveitando que o centro está um pouco aberto ainda no momento. Cavalo B4, cavalo C5, não sei. Daí pode ser. Mas visualmente é pra tá ok o preto, né? Definiria como ligeira vantagem das brancas aquela posição, mas merece mais análise. Esse foi jogado o cavalo G4. Só que aí ela meio que caiu onde que as brancas queriam. Foi jogado o cavalo E4. Tocou o bispo do C5, né? E defendeu o peão de F2, né? Naturalmente bispo E4 parece muito arriscado, porque eu troco, né? Se eu jogar torre A7, acho que eu jogo até bispo G5, pode ser interessante, cheque, né? Depois torre D1, cheque. Ou mesmo roque aqui. Não pode comer em F2, né? Tá bem defendido. A ala da dama tá relativamente enfraquecida, tá bem enfraquecida eu diria, porque já tá avançado com o peão de B5, né? As casas brancas, né, estão dominadas pelas brancas. E eu vou jogar tipo bispo G5, torre C1, torre D1 rápido. E o rei não consegue encontrar um lugar muito fácil dele se esconder, né? Porque esse rei E7, que aparentemente tá ok, eu jogo H3, cavalo H6 e agora cheque. Deve estar quase perdido aqui pro preto, porque F6 não pode, né? Troca, cai o cavalo e eu tô trazendo minhas torres pro centro. E as brancas têm par de bispo, a posição aberta. Um jogo bem fácil. Então bispo E4, se cavalo por F2, que seria a linha crítica, exige muita coragem isso, né? Porque eu vou comer a torre em H8, cavalo por H1, e agora o cavalo mesmo se chegar em F2, que aparentemente ele chega, não é claro como é que ele escapa depois, né? Provavelmente bispo G5, cheque, depois torre C1 de novo, rei E2, e o cavalo em F2 ele continua meio preso, né? Eu posso até pensar um lance como bispo H4, depois rei E2. E vai ter um H6 G5 ainda, né? Mas tem cara que vai dar errado. Porque quando H6 eu posso jogar rei E2, né? Chutando aqui, mas G5. Ah, porque esse bispo E1 agora eu não ataco mais o cavalo com a torre, né? Tá, aí as peças podem até escapar, porque tem um peão a mais. E tá bem suspeito ainda, né? Torre D1 tá chegando. Então isso é outra posição que merece análise, mas dá muito medo de jogar de pretas, porque você tá ganhando um peão, beleza, mas você arrisca perder uma peça em várias posições, né? Então não sei se foi isso que ela furou no cálculo, por isso que ela escolheu o cavalo G4, a Muzichuk, porque cavalo D5 parecia mais lógico. Então foi jogado cheque, rei E2, e agora minha CH3 de novo. Então cavalo D7, bispo F4, minha CH3, e o cavalo vai ter que ir pra H6. E tá errado aí, se o cavalo tiver que ir pra H6, tá errado. Ela com certeza furou alguma coisa da análise, não viu alguma coisa, porque ela jamais estaria feliz em jogar o cavalo pra H6, com certeza. Ela é jogadora bem experiente, forte, e não faria esse erro de avaliação. Mas foi algum erro de cálculo que fez com que agora o cavalo em G4 não conseguisse dar nenhum golpe em F2 ou E5, não sei. Então depois de bispo F4, as brancas têm um jogo muito fácil, né? Esse que é o mais difícil, quando seu adversário joga fácil, né? Já jogou cavalo C5, mas eu não sei já dar um palpite muito bom para as pretas. Cavalo H6 direto, talvez, não sei. Mas aí torre HD1 e o rei também tá estranho em D8. Eu tenho esse bispo G5 cheque às vezes. Mas talvez tentar trazer o cavalo voando para F5, né? Porque esse bispo H6 já é H6, o preto tá ok, né? Porque eu garanto uma casa bem segura no centro, né? Pro rei em E7. E essa fraquezinha H6 não tem problema nenhum, né? E a posição, como eu falei, é um pouco mais aberta, né? Então seria chato para as brancas isso. Não seria grande coisa para as brancas isso. Capturar o cavalo em H6. Então jogou cavalo C5. E aí trocou o cavalo em C5, trocou. E torre HC1 jogou.
E ela vai com uma ideia bem concreta de jogar um cavalo para G5 depois. Né? É importante a torre de H C1, que esse é um lance, na verdade, difícil, né? Porque se torre A C1, que também deve ser bom, pra falar a verdade. Na verdade, vamos só comentar um detalhe que eu acho que eu pulei meio rápido aqui. Bispo F4, né? Isso, trocou. Torre H C1, isso, não tá certo, desculpa. Se torre A C1, talvez eu jogue um bispo B6 e agora eu tô ameaçando o cavalo F2, atacando a torre, né? De H1. E eu queria jogar a torre HD1, né? Mas aí cavalo para F2 tá acontecendo, não tá dando certo. Então, foi bem fino esse lance, torre HC1, que não é esperado, né? E se torre HD1, acho que cavalo F2 também. Não tô vendo nenhum descoberto matador, assim, pras brancas. Né? Bispo P4, talvez. E cavalo D1. Não, cavalo D1 perde, né? Bispo B7, as brancas ganham, né? Tô começando a comer com cheque em D1. Tô tocando a torre, a linha 8 também. Torre HD1, cavalo F2, bispo P4, rei C7, talvez, né? Talvez rei C7. Ameacei o bispo de várias maneiras, né? Mas aí bispo B7... tá ficando bom pro branco isso, né? Porque cavalo D1, bispo A8 vai ganhar uma peça, né? Esse rei B7, cheque lá. Talvez torre HF8 ainda, né? Porque eu tenho que trocar e... Apesar de tudo, as pretas acho que estão ok. Porque tô ameaçando o bispo em F4, senão teria um torre C1, seria bem chato, provavelmente. E se eu jogar bispo P3 tentando prender o cavalo, eu troco os bispos e cavalo G4 escapa, né? Bem suspeita essa análise, mas talvez seja mais ou menos por aí. Ela jogou torre HC1, que é um lance bem concreto já. Não esperado também, né? Porque geralmente a torre de A iria pra C1. E se bispo F2 agora, imagino que H3 ganha bem fácil. O cavalo vai ter que sair e o bispo de F2 cai. Então jogou bispo B6 mantendo, e aí cavalo G5. Ela foi bem concreta mesmo na ideia dela. Não perdeu tempo jogando bispo G3, que seria o lance normal. Então essa que é a coisa, né? O lance normal, né? O lance tipo que você bate o olho e fala, não, vou defender o peão. Mas tem que tentar buscar mais sempre. Então ela sentiu, pô, tô bem melhor desenvolvida, né? As brancas, eu não preciso perder um tempo defendendo um peão de F2. Né? Quem tem que se preocupar em se defender geralmente é seu adversário essas horas, né? Porque quem tá com a iniciativa que assusta, né? O adversário, não o contrário. Então, bispo G3 seria também deve ser um lance razoável, mas seria um lance provavelmente lento. E nessas posições que você... Porque a estrutura tá simétrica, vocês concordam, né? A única vantagem que as brancas têm é a colocação das peças. Melhor desenvolvimento, rei preto mais exposto. Então, isso te direciona muito a procurar o lance. Você já meio que bloqueia o bispo G3. Fala, não, se precisar eu jogo esse, mas eu vou tentar uma coisa mais direta. Tentar colocar as peças mais perto do rei do adversário, né? Do território adversário. Então cavalo G5 faz todo sentido aqui. De novo, não pode comer em F2 porque eu tô comendo em F7 dando duplo. Rei E7 tem que ser. E agora bispo E4. Eu achei um jeito muito legal que ela resolveu de defender o peão de F2. Ela defendeu de uma maneira muito ativa. Então trocou em E4, cavalo E4 e agora... eu tenho uma entrada muito chata em C6, porque eu troquei o bispo. Então essa fraqueza da dama, ela sempre acaba sendo sentida em algum momento. Então esse C6 é muito chato. E eu tenho a ideia de jogar F3 ou H3. Então jogou torre HC8, que é natural. E de novo, se as brancas fazem alguns lances lentos aqui, as pretas vão conseguir igualar. Só que o cavalo em G4 é o problema sério da posição. Então jogou F3, que eu achei muito bom. Cavalo H6 e G4. Que é o lance que eu gostei bastante também. E o G4, a única ideia do G4 é limitar o cavalo de H6. E é bem temático isso. As posições que tem um cavalo em H6, quando você coloca o peão em G4, tem muitas dificuldades de voltar pro jogo. O cavalo em H6 já não tá bem. Mas se ele voltar para F5, as pretas acho que estão tranquilas. Então você viu como o xadrez é muito detalhe, né? As brancas vêm jogando bem, mas se fizer um lance mais lento assim, às vezes as pretas conseguiriam igualar. Então G4 e tem umas entradas de cavalo D6 que são bem chatas, que foi o que aconteceu na partida. Porque eu vou ameaçar pegar a coluna e entrar em C6, né? Basicamente tá acontecendo uma luta na lado da dama agora que as brancas têm uma peça a mais, né? O cavalo em H6 não participa. Né? E o bispo F4 pode participar. Dar cheque em G5, voltar para E3 mesmo. E se o peão tivesse em B7, seria bem mais tranquila a posição das pretas, eu acho. Tudo bem que o peão poderia cair também, mas...
Essa entrada em C6 aí ela é muito chata. Então, jogou cavalo G8, cavalo D6. Trocou. E torre C6 é muito chato. Então ela preferiu entregar um peão do que lidar com essa invasão aí das brancas. Porque depois de torre C6... Na verdade, tá sendo um duplo também aqui, que é muito chato, né? E se o bispo tiver que sair... Não, tiver que jogar um torre B8... Torre B8, inclusive, acho que perde pra esse, né? Se trocar, eu retomo a torre com duplo. E se jogar bispo A7, torre C7 ganha o bispo, né? Que as pretas têm que abandonar, eu acho. Então jogou rei D7, que acho que foi um lance inteligente. Cavalo para F7. E cavalo E7 foi jogado, né? Agora um lance que me ocorreu nesse instante, se torre F8... Torre D1 cheque, é isso? Nossa, me deu um branco aqui. Esse lance eu não cheguei a considerar quando eu tava vendo a partida. Cavalo D6 também não dá. E agora? Torre D1 tô sentindo que pode ser, mas aí rei E7. Caramba, me ajudem. Sei que eu não tô ao vivo, tá? Mas... O que faz agora? Bispo E3, aí eu troco e perco uma peça, né? Caramba, por que ela jogou cavalo E7 aqui? Bom, eu tô sentindo que torre D1 cheque é o único lance aqui. Se rei E8 ou rei C8 eu jogo cheque. Mas eu tenho lance... Ah, tá. Se rei C7, cavalo G5. Ah, tá. Ah, tá. E agora tô caindo em E6, né? Tá. Essa primeira parte resolvemos. E se comer F4 eu dou duplo em E6, né? Então rei lá leva duplo, rei lá leva... Quer dizer, leva cheque em D6. E se rei E7... Ah, agora cavalo D6. Uau. Caramba. Torre F4, cavalo C8 duplo. E come em B6 e aí depois entra na coluna D. E o cavalo em G8 segue mal. Ah, então foi uma bela sequência aqui esse cheque, hein? Caramba. Não tinha me ligado que tinha tanto veneno nessa posição aqui. E se rei C6, torre D6 cheque, provavelmente, né? E depois cavalo G5 também. Caramba. Se jogar esse, né? E se rei C7 ou rei C5, eu venho o cavalo G5 e vou dar o duplo em E6 também. Tá. Então jogou cavalo E7 mesmo. E aí tá ameaçando o cavalo D5. E também em alguma hora vai rolar esse torre F8, né? E agora ela jogou um lance que eu gostei bastante, que é bispo E3. Trocou. E aqui eu senti que ela tinha que jogar cavalo D5. Né? Eu sei que não tem muito futuro, porque depois de rei... Até rei F2 talvez, né? Rei E4... Rei E4 é chato, né? Acho que é ruim, né? Porque torre F8, depois torre F4 cheque, pega o peão de F3. Então... Cavalo D5, acho que tem que jogar rei F2. É um pouco passivo, mas não tem problema. E depois o cavalo volta, né? Se torre F8, cavalo G5, taquei o peão. H6, cavalo E4. E agora eu tô entrando aqui de novo. E os finais de cavalo, se trocar as torres, acho que costuma ser tranquilo para as brancas, né? Como já dizia o Botvinnik, finais de cavalos é a mesma coisa que finais de peões. Né? Uma coisa em termos. Mas o que ele quis dizer é que geralmente quando você tem um peão a mais é suficiente para ganhar. No final de peões, quase sempre o peão a mais ganha. E no final de cavalos também. No final de torres é muito mais difícil. No final de torres é o que mais tem chance de empatar. Porque é muito... tem várias situações, né? Que você não consegue esconder o rei direito, que você vai ficar levando muitos cheques, ou que a torre do adversário começa a comer seus peões, né? Então o final de cavalo aqui seria ideal para as brancas jogarem. Mas eu acho que era o mais correto, né? Só que talvez aqui não jogar torre F8. Talvez jogar um outro lance que eu não sei qual. Mas a posição parece difícil já, mas acho que era a melhor chance. Ela jogou cavalo G6. E aí... Podia ter jogado rei E4 aqui, talvez, né? Mas aí torre F8, né? Talvez incomodasse um pouco. Mas daí torre D1 e cavalo G5. Né? Isso aí, ela jogou H4. Mas aqui provavelmente elas deviam estar mais ou menos sem tempo já, que eu achei um lance bem surpreendente. Porque o cavalo G6, a ideia do cavalo G6 é tentar atacar o peão de E5, né? Com torre F8. Talvez rei E4 mesmo, torre F8... E agora tem que ver pra onde vai esse cavalo, né? Mas cavalo G5 talvez não dá certo. Porque se torre F4, rei E3... Se jogar tipo torre B4, eu tenho cheque, né? Que é muito chato.
rei E7, torre D6 agora. Tô começando a comer o peão de E6 com cheque. E aí ganhou, né? Vai ter que jogar cavalo F8. E aí, além de torre por A6 que ganha com certeza, B3 deve ser mais cruel, né? Pra matar a torre aqui em B4. E as brancas devem ganhar sem problemas. Mas ela jogou H4. Esse cavalo pra H4, imagino que torre H1. Devia ser o lance, né? E aí cavalo G2, rei F2 provavelmente. Tem que ver um torre F8 sempre aqui intermediário, né? Mas acho que as brancas vão acabar com um peão a mais, né? Cavalo F4, torre H7 e ameaça o peão aqui, né? Parece bom para as brancas também. E torre H1, torre F8 direto. Torre H1, rei E7 direto, talvez. Pode ser também. Cavalo G2 aqui, rei E7, talvez. Porque esse rei G2, rei F7, torre H7, torre C8 e... final não tá fácil. Como eu falei, final de torres tem muita chance de empate. Depois de torre C2 aqui, as brancas têm que tomar uns certos cuidados, né? Talvez vai rolar uma corrida aqui dos peões, mas... perigoso não dá certo, né? O branco não tem nenhum peão passado ainda. Então não sei, cavalo H4 talvez fosse uma ideia. Mas ela jogou torre F8 e aí H5. E agora a diferença, né? Ela não jogou torre F7, mas em caso de torre F7, provavelmente eu como em G6 lá e torre D1. Depois torre D6. E aqui é engraçado, né? Porque o outro final era com peão a menos para as pretas, só que tinha muita iniciativa com torre C8. Aqui, as pretas recuperam o peão, só que piora muito a posição, porque vai ter que jogar um lance super passivo, tipo rei C7, rei E7, torre D6 e aqui acabou, né? Na verdade, rei E7 acho que nem pode, tem que ser rei C7. Mas aí torre D6 do mesmo jeito parece muito triste para as pretas. E vai cair um peão, e a torre tá muito ativa. Vai cair o de B também, provavelmente, né? Então, assim, o material é a coisa mais importante que a gente tem que avaliar sempre. É a primeira coisa, porque é mais fácil de avaliar. Mas nem sempre é a mais importante, né? Na verdade, não é que é a mais importante, ela é a mais simples de avaliar. E tem que ser levado em conta, claro. Mas nos finais, principalmente, assim, o material... um peão a mais, a menos, muitas vezes a iniciativa é muito mais importante, né? A iniciativa do rei, a iniciativa das peças, né? Porque no final, se você tem só um rei e uma torre, se você tá com as duas peças passivas, não importa o material, você vai estar mal, provavelmente, né? No meio jogo, se você tá com uma peça ou outra passiva, você tem outras pra compensar, né? Agora no final só tem rei e torre, você tem que estar com uma das peças ativas, ou as duas, né? Então H5, que acho que talvez foi um lance que as pretas menosprezaram, cavalo E7. E agora conseguiu tirar o cavalo, porque antes estava caindo o peão de E5, né? Agora não tem problema. Cavalo D5, rei F2. Atacou o peão de H7. H6, cavalo E4. E o resto acho que foi mais ou menos tranquilo. Ameaçou entrar em C5, teve que jogar a torre A8, que é triste. Mas faz parte, né? A3, A5. E aí jogou cavalo C3, que foi um lance legal para simplificar. Talvez as pretas podiam ficar paradas aqui, mas tá difícil já. Tá bem chato esse final. Não é fácil ver como que as brancas vão melhorar também, mas talvez pensariam em jogar B4 mesmo. E talvez trazer o rei pro centro, né? Ou até rei G3 e F4 mesmo. Depois tentar jogar F5. Acho que rei G3 tá bom. Ela deve ter jogado um A3 pra evitar um salto aqui em B4. Mas se as pretas passam aqui, provavelmente eu vou construindo a posição aqui aos pouquinhos e depois de F5, F6, as pretas brancas vão ganhar. Então as pretas se sentiram forçadas em fazer alguma coisa, jogou A5, jogaram A5. Cavalo C3, que eu gostei, que agora... Tudo bem, eu falei que no final de torres tem muita chance de empate, mas aqui as brancas têm toda a iniciativa além do material a mais. Eu teria um pouco de medo de jogar isso, mas parece muito bom para as brancas. Parece bem perto de ganho, porque essa maquininha dos peões avançando é muito forte, né? Agora que o cavalo trocou... Opa! Eu posso até ir por E3, né, também. E depois torre C5 eu jogo, não sei. Porque as brancas têm a única coluna aberta, né? E afinal de peões não tem nenhuma esperança, então as pretas não podem nem trocar as torres. Então jogou torre C8. E aí torre D1, né? Claro, tentou cravar o cavalo, mas aí torre D1, na contra cravada, né? Se rei C6, cavalo D5, ED, torre C1 ganha com facilidade, né? Eu troco as torres, subo com meu rei até D4 e jogo F4, F5 e ganho, né? Final de peões muito fácil. Então rei E7, trocou em D5, trocou torre D5, torre C2, rei E3. E não foi arriscado isso das brancas, porque agora esses 4 peões são muito fortes contra 2, mesmo que caia um peão em B2 ali. Então aqui eu vou jogar F4, rei F5 e as brancas vão acabar ganhando.
o rei consegue se esconder em um lugar muito bom. No final de torres isso é importante, conseguir esconder o rei em algum lugar bom, de preferência ativo também. E se jogar tipo, não sei, torre B3 pra comer um peão e capturar o de B5 por dia 3, o dia não vai fazer nada, né? Em compensação, a ala do rei das brancas tá andando. Então jogou A4, F4, torre B1, que eu não entendi bem, rei F5, torre B3 e torre C5 pra jogar torre C7. Né? Se trocar em A3, como eu falei, não muda nada. Ameaçou a torre C7, que seria mortal, né? Depois eu coloco a torre em B7 pra controlar o contra-jogo, e depois jogo um rei G6 e F5 e E6 vai ganhar com facilidade. Ou até G5 também, não sei. Mas aí jogou rei D7 pra evitar a entrada, rei G6. Agora eu quero simplesmente comer aqui, capturar em G7, jogar F5. B4 no desespero, trocou lá. E voltou pra F5 pra defender a base aqui em F4. E agora eu tô ameaçando esse lance aqui que é muito chato. Torre A5, eu seguro o peão por trás, que é o jeito mais eficiente de controlar um peão passado. E depois eu vou jogar a torre A7, cheque. E aí eu penso como é que eu vou ganhar. Talvez G5 mesmo. Né, vamos dizer que é assim que jogue. Vamos dizer que jogue, sei lá. É que não tem nem muito lance útil pras pretas, né? Vamos dizer que jogo torre D4 e fica esperando aqui. Né, eu jogo rei E7, por exemplo. Cheque lá. Né, tem que só cuidar com esse peão. Mas aqui parece mais ou menos simples como ganhar. Talvez G5 mesmo. Rei G6 não dá, né? Rei G6 acho que é bobagem. Acho que G5 mesmo. E come de rei aqui. E depois eu preparo um H6 aqui pra trocar e ficar com os dois peões passados, né? Já tô ameaçando F5, que é muito chato. F5 e E6 e vai acabar ganhando. Jogou rei E7, mas aqui já tava triste a posição. Cheque lá. Torre A7, controlou o peão de A. Rei G8 e G5. Trocou justamente para poder entrar com o rei depois, né? Mas ela capturou de peão mesmo, que acho que também ganha com facilidade. Agora ameaçou rei G6. Não, na verdade não. Ameaçou E6 mesmo, né? E depois rei G6, né? Rei G6 direto leva cheque em B6. Então F por G5 ameaçou E6, que é muito chato. Depois rei G6. Então jogou torre B6, entregou o peão de A4. Ficou com 2 a menos, que tá bem perdido. Mas ela tentou um último truque, que é jogar G6, que é um lance engraçado, pra tentar jogar contra os peões dobrados das brancas. Mas aí a vitória é relativamente simples. Torre B1, cheque, cheque e G7 mesmo. E no caso de rei H7 aqui, provavelmente eu posso jogar E6 mesmo, né? Eu vou fazer dama com outro peão. É isso, né? Eu escondo meu rei ali por trás, pra frente, em último caso, né? Em último dos últimos casos, se não tiver uma vitória mais simples, né? Porque eu posso acho, também trazer o rei pra trás, não sei. Mas isso aqui é uma vitória bem simples, né? E eu jogo rei E8 e E7 é o final famoso de Lucena, que quando o rei tá na oitava é só eu montar a ponte pro meu rei escapar ou colocar a torre na coluna, tem várias maneiras de ganhar. Então G7 jogou cheque. Rei G6, que dá um certo medo, porque parece que as pretas vão afogar com vários lances, só que torre F6, cheque, que parece um lance que afoga, eu jogo rei por F6 e agora tem rei H7 ainda, então não afoga. Então jogou torre A1, que é um lance de novo engraçado, porque se eu jogo torre por A1 tá afogado, né? Empata a partida na hora. E aí ela jogou torre F7, a jogadora chinesa, e as pretas abandonaram. Porque eu tô ameaçando torre F8 cheque, né? Nesse caso de torre A6 cheque, eu jogo torre F6. Se trocar, por favor, captura de rei, para não deixar o rei preto afogado. E quando jogar a torre A8, o mais simples é jogar a torre F8 cheque, trocando as torres. E rei F8 tem um final de peões bem simples, com 2 peões a mais. Eu jogo rei H7 e faço dama, com peão de G. Então é isso, a primeira partida foi empate do match. Com a Muzichuk de brancas. A segunda é um match bem curto de 4 partidas. Na segunda, a chinesa Tan Zhongyi conseguiu ganhar de brancas. Essa partida bem técnica, o que é curioso, porque geralmente os jogadores chineses têm um estilo bem mais tático, agressivo, né? E ela foi muito técnica, jogou muito bem, uma partida bem posicional e conseguiu conquistar esse ponto. Então, por enquanto é isso, eu vou ficar por aqui. Depois eu vou analisar mais uma partida desse match. E é isso. Comenta o que vocês acharam, né? Vai ter o desempate do match, que não acabou ainda, né? Eu sei que vocês não gostam muito de spoilers, né? Quem quiser saber
da atualidade, esse match tá rolando ainda. Só que já vai para as partidas rápidas amanhã, que é sexta-feira. Mas é isso. Então valeu, galera. Vejo vocês na próxima. Falou!